Que a maravilhosa paz de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da Igreja, esteja contigo no teu lar, com a tua família. Estamos abrindo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, mais um culto de adoração ao Senhor, dando início, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concede, agradecendo a Ti tua participação conosco e juntos louvemos, engrandeçamos e exaltemos o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Eu te convido a orar em nome de Jesus. Oremos. Amado e bondoso Deus, diante de Ti estamos na plena, total e absoluta comunhão contigo, na certeza da Tua presença conosco, em comunhão com todos aqueles que participam deste culto, Senhor. Nós te rendemos graças por essa rica oportunidade. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo que Tu és, pelo muito que tens feito nas nossas vidas, nossa mais eterna gratidão. Por cada vida que participa conosco, cada lar, cada família, cada parentela representada, nossa gratidão. Bendito seja Deus, glorificado seja o Teu santo nome, Senhor, e receba esse culto no Teu trono de glória, que ao final dele possamos de fato nos sentir abençoados e justificados por Ti, na certeza plena, cabal e absoluta, de que a Ti, somente a Ti, prestamos um culto. Fica conosco e obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da Igreja, nós oramos. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo 116. Estarei lendo alguns versículos do Salmo 116. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Salmo 116, estarei lendo alguns versículos. Diz assim a Bíblia: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Aleluia. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Aleluia. Piedoso é o Senhor e justo. O Senhor, o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Aleluia. Bendito seja Deus. Versículo de número 5. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Amém. Que Deus, o Eterno, muito nos abençoe pela leitura da sua santa e bendita palavra. Que expõe aqui o salmista com amor e gratidão, conforme diz aqui. No relato do salmista, ele expressa amor, expressa gratidão e expressa 3 atributos do nosso Deus. O nosso Deus é piedoso, o nosso Deus é justo e o nosso Deus tem misericórdia. É misericordioso. Bendito seja Deus. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós adoramos e servimos. Um Deus piedoso, e tem tido piedade de mim e de ti, de cada um de nós. Um Deus justo, absolutamente justo. Quando nesse mundo encontramos tanta injustiça, no nosso Deus nós encontramos justiça, porque Ele é justo. Aleluia. O nosso Deus tem misericórdia. Como é gostoso poder dizer o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus tem misericórdia. E essa misericórdia que Ele tem de mim e de ti, de cada um de nós, se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor, cultuemos ao Senhor, sabedores
que Ele é o nosso Deus, piedoso, justo e misericordioso. Dê você, eu, cada um de nós, o melhor de si, de ti, eu de mim, louvando o eterno Deus. Que Ele continue te abençoando, nos protegendo e nos guardando. Assim seja. Amém. Paz do Senhor, vamos adorar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tuas fortes mãos me guiarão. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos.
quero mel, a caneta, o papel, como o mar que beija o céu, eu quero te encontrar. Vou descer o mais profundo, pois se eu descer eu vou subir. Te desejo mais que tu és tudo para mim. O meu desejo, Senhor, é nunca mais sair daqui. Não há nada que me roube do Senhor, a tua glória me atrai. Em tua presença vou rasgar meu coração e te entregar. Vou deixar todo o meu eu no teu altar. Vou viver pra te adorar. Leva meu coração, meu desejo agora é teu. Morrer pra mim, viver pra Deus. Leva meu coração, faz cumprir o teu querer. Eis-me aqui, sou todo teu. Vou descer o mais profundo, pois se eu descer eu vou subir. Te desejo mais que tu és tudo para mim. O meu desejo, Senhor, é nunca mais sair daqui. Não há nada que me roube do Senhor, a tua glória me atrai. Em tua presença vou rasgar meu coração e te entregar. Vou deixar todo o meu eu em teu altar. Vou viver pra te adorar. Leva meu coração, meu desejo agora é teu. Morrer pra mim, viver pra Deus. Leva meu coração, faz cumprir o teu querer. Eis-me aqui, sou todo teu. Eis-me aqui, sou todo Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já louvamos o nome do Senhor, já ouvimos um pouco da palavra. Vamos continuar ouvindo, porque a palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus é que nos deixa mais forte nos dias difíceis que passamos. Mas nós lendo a palavra, meditando nela, guardando em nossos corações, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Vencemos só em Jesus. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, na Tua presença nós encontramos, Senhor, agradecido por mais esse dia que Tu nos concedeste. Agora estamos à noite te louvando, te bendizendo, te adorando, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pelo Teu cuidado que tem tido para conosco, Senhor. Sentimos a Tua presença em nossas vidas. Obrigado, sem que merecemos, Pai. Mas Tu és um Pai misericordioso, bondoso, amoroso e tem cuidado de nós. Obrigado. Agora, Senhor, vamos ler juntos a Tua palavra, que é perfeita, Senhor, que possa alimentar o nosso espírito, que possamos, ó Deus, ser edificados com a Tua palavra. Abre nossos corações, nossas mentes, Senhor, para que possamos guardar em nossos corações e também transmitir àqueles que não Te conhecem e também pôr em prática em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome precioso, santo e poderoso de Jesus, nosso eterno e bendito Salvador. Amém. Hoje nós vamos meditar um pouco juntos na Palavra de Deus, em Deuteronômio 31, de 6 a 8. A palavra que vamos meditar é sobre esforçar. Esforça-te. Vamos ler juntos. Deuteronômio 31, de 6 a 8. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais que lhe daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Vamos ler o 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Nós sabemos que Moisés que ia levar o povo para a terra prometida. Deus levou, mostrou para ele, você falou: olha, Moisés, a terra prometida é ali, mas você não vai entrar. E Moisés, Josué, vivia sempre junto com Moisés. E Moisés anima aqui diz assim, Moisés nomeia o seu sucessor, que é Josué. Chamou e disse: não temas, esforça. Somente você se esforça, tenha bom ânimo, não desanima, porque é você que vai levar o povo, né? Ele sendo o sucessor de Moisés. E depois, lá em Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9, nós vamos ler 2 páginas. Depois, nós vamos ler também o que Deus falou com Josué. Ali Moisés animando o seu amigo, seu companheiro de trabalho, né? Trabalho espiritual, sempre junto com Moisés. E aqui ele diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo,
a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tudo farás a esse povo a herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Novamente Deus dizendo, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Novamente Deus dizendo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Coisa maravilhosa, uma responsabilidade muito grande para Josué. Primeiro Moisés o animou, né, dizendo que ele ia ser o sucessor dele. Deus já tinha conversado com Moisés, ter aquele diálogo, né? Não sabemos o quanto tempo, mas Deus falou com Moisés que ele não ia entrar, mas depois preparou Josué. Então ele disse, anima-te. Deus próprio falando com Josué, né? Esforça-te. E ali naquele texto a gente vê 3 vezes Deus falando, confirmando a palavra dele para Josué. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Nós precisamos nos esforçar em tudo. Às vezes queremos desanimar com os nossos problemas, enfermidades e outras coisas que passamos aqui neste mundo, tantas tribulações. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, tribulações. O próprio Jesus falou. Mas depois tem uma vírgula e ele diz, mas tem de bom ânimo. Deus falando lá no Velho Testamento e aqui Jesus confirmando. Tem de bom ânimo. Nós devemos nos esforçar e permanecer firmes, porque se desanimarmos, irmãos, é pior a situação. Então, nós que conhecemos a Bíblia, venha o que vier, seja qual for a circunstância que passamos, nós devemos estar firmes. A missão não era fácil para Josué, porque o Senhor já tinha avisado, porque pegar aquele povo que era rebelde, mesmo tudo que Deus já tinha feito, e eles rebeldes, sempre contra a palavra do Senhor, recebia tantas bênçãos, tantas coisas eles viram que Deus fez. Mas pegar esse povo e levar não era fácil. Então lá, Deuteronômio, ele diz, né? Moisés falou com ele, para ele se esforçar e ter bom ânimo. E aqui no versículo 9, Deus mesmo falando, não te mandei eu, novamente, esforça-te e tem bom ânimo. O que é maravilhoso aqui, que ele falou, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E é quando passamos problemas, estamos lutas, nós sentindo a presença de Deus conosco, nada temos que temer, irmão. Devemos ter confiança que Ele está conosco e nós vencemos. Se não vencemos aqui, se tiver enfermidade, e até o Senhor nos levar, mas tem uma garantia de estarmos no céu com o Senhor, se estivermos firmes com Ele, porque Ele conosco está, é promessa. Deus disse lá em Isaías 41, que Ele estaria conosco, e Jesus também disse, eu estarei convosco
todos os dias. Não é uns 5 minutos, 10, ou um dia ou outro. Todos os dias. É nós confiarmos, andando nos caminhos dele, fazendo a vontade dele. Porque ele está conosco, precisamos saber se nós estamos com ele também. Porque o desânimo é a maior arma de Satanás, já falei algumas vezes aqui. A maior arma de Satanás é o desânimo. Quando ele vê uma pessoa, um cristão, cabisbaixo, ele ataca. É a função dele. Que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, tragando quem possa. Está procurando tragar. Aqui em 1 Pedro 5, 8 e 9, se os irmãos quiserem ler, ele está falando que ele está ao nosso derredor. E ao nosso redor está o nosso Deus. Ao nosso redor. O Espírito Santo dentro de nós. Coisa mais maravilhosa se nós confiarmos e cremos mesmo nisso e sentir que ele está dentro de nós. Desde que aceitamos Jesus. Se alguém está ouvindo e não teve essa alegria de aceitar Jesus como Salvador, não que não passamos lutas, problemas, dificuldades, mas a gente tem aquela paz interior no nosso espírito que nada, ninguém tira, ninguém. Então vale a pena se esforçar. Tudo em nós é pelo esforço. E podemos fazer isso. Quando vê o desânimo, que a gente vê que também é obra de Satanás. Nós devemos nos animar, levantar, erguer a nossa cabeça, ficarmos firmes, porque não vamos desistir, não vamos desanimar. Temos muitos exemplos na Bíblia de servos e servas do Senhor que venceram porque não desanimaram, se esforçaram. Como o apóstolo Paulo, né? Nós sabemos o quanto Paulo, depois que ele se converteu, seguindo a Jesus, quantas lutas passou nosso irmão Paulo. Quantas? Um pouco está escrito no Atos dos Apóstolos, só os irmãos querem ler o livro de Atos dos Apóstolos, já falei algumas vezes. É maravilhoso que conta tudo, o que ele passou, quantos problemas. Mas nunca vimos ele desanimado. Nós vemos ali na prisão, meia-noite, pensa um pouquinho os irmãos, na cena. Meia-noite, tudo era a hora dos presos estar dormindo, e os dois, Paulo e Silas, começaram a cantar, porque eles não estavam desanimados. Se tivesse desanimado, não ia cantar. Porque a gente devia cantar quando está desanimado, que é o certo. Mas eles presos, acorrentados, começaram a cantar. E os presos ouvindo. A Bíblia diz que a gente sabe o texto, que teve aquele terremoto, só ali na cadeia, né? Coisa interessante. E as portas se abriram, as correntes que estavam nele soltou tudo, porque Deus tem poder para tudo. E o carcereiro veio, né? Nós sabemos da história, o carcereiro quis tirar a vida, porque senão ia tirar a vida dele, né? Os que estavam ali tomando conta da cadeia. Mas Paulo falou, não faça isso não, nós estamos todos aqui. Nenhum saiu. Olha, irmãos, imagina a porta da cadeia abrir, os portão lá de ferro, quem ia ficar lá dentro? E eles ficaram. Porque viram em Paulo, porque às vezes quando a gente está desanimado, a gente desanima os outros também. Mas quando a gente vê alguém desanimado, eles veem a gente animada, anima também. É experiências, viu, irmão? Então nós devemos, mesmo que tivemos o que estiver passando, nós vamos procurar nos animar e animar aqueles que também estão desanimados. Lá no naufrágio, 200 e poucas pessoas presos também, e Paulo levantou já 14 dias sem comer. Ninguém queria comer, porque imagina um navio afundando. Então era um desespero tremendo. Quando a gente pensa que é verdade, isso aconteceu, e vê a situação que eles estavam passando, quem é que ia ter fome ali? Mas Paulo levantou, o anjo do Senhor falou com ele, coisa linda, e ele mandou que eles animassem e comem. E ele comeu também. E ele falou, ninguém vai morrer. Só o navio vai desfazer. A gente lê lá em Atos 27. O navio se desfez, mas eles todos estavam com vida. Porque um ali no seio, 200 e pouco quantos estavam. Mas pelo menos Paulo estava animado.
naquela situação que ele estava passando. Eu digo eles porque são exemplos. Quando nós desanimamos, pensar na Bíblia, esse, aquele venceu, porque confiou no Senhor. E nós devemos confiar porque Ele está conosco também. E nós vimos Elias quando estava desanimado, ele também passou, porque carne e osso estavam aqui. Tanta coisa Elias fez, se nós lemos a história de Elias, e é bíblico, e é verdadeiro. Ele estava desanimado e foi para a caverna, depois de ele ter feito tanto trabalho para o Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso que ele falou com Elias: o que está fazendo aqui, Elias? Sai desse desânimo teu, tem muito o que fazer, come e vai para o caminho, que você tem muito o que fazer ainda. Deus animando Elias. É lindo demais, né? Em Romanos 15, 20, Paulo nos diz assim: esforcei-me por anunciar o Evangelho de Cristo. Esforcei-me. E nós vemos que tudo era esforçado. Tem texto lá que diz que estavam prejudicando ele, não queria que ele falasse. Ele desceu até dentro de um cesto para o outro lado, para não poder ser morto. E ele diz assim: esforcei-me, ele se esforçou mesmo. Mas depois, no final, ele disse que nós sabemos desse versículo de cor, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta a coroa. Tem uma coroa, tem uma recompensa para aqueles que ficam fiéis a teu fé e procura se esforçar e não desanimar. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Paulo ainda dizendo. Porque trabalhamos e lutamos. Lutar o que é? É se esforçar. E é para poder, principalmente, tendo a salvação que vem de Cristo, de Deus, o nosso Salvador, Jesus, o nosso Salvador. Em Daniel 11, 32 diz assim: mas o povo que conheceu a Deus se esforçará e fará proezas. Mas o povo que conheceu a Deus se esforçará e fará proezas. Nós conhecemos esse Deus. Então, irmãos, a palavra é para nós nos esforçarmos, estarmos firmes com Ele, para nós podermos vencer. Jesus foi o maior exemplo de esforço. Nunca desanimou, nunca vimos. Ele animava, ele ressuscitava, ele curava. Aonde Jesus estava era vida, sempre coisas boas, não ruins. Se nós formos discorrer em tudo que o Senhor fez, Ele deu alegria nos lares, na família, no povo, e até cada um, principalmente. Né? O cego lá, na nascença foi curado, ficou tão feliz, entrou no templo junto com Pedro e João, porque foi Pedro e João, mas foi por nome de Jesus que eles fizeram isso. Eles falaram: ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. Na palavra diz muito levantar, se esforçar. E aquele homem levantou e entrou com ele na igreja, no templo, que eles iam lá para a oração. Então, é exemplo que Jesus, em tudo lá, lá no tanque de Siloé, ele também curou aquele homem, deu alegria. E se nós vemos a parte que as pessoas estão desanimadas, tristes, doentes, Jesus fazia a obra. E é um maior desafio para nós, irmãos, é se esforçar. Vamos, quando pensar em desistir de estar esperando esse nosso Jesus Cristo, muitos estão desanimados. Nós sabemos aí, não vão mais para a igreja, não lê mais a Bíblia. E Pedro diz lá: um pouquinho mais de tempo ele virá. Não tardará. Ele está esperando mais pessoas virem para o caminho, aceitar Ele como Salvador, para encher o céu. E nós que já conhecemos a palavra, vamos ficar firmes, não desanimar. Então Jesus, na hora mais cruel que ele teve,
ali no Getsemane, o que ele disse. Chamou os discípulos, aquela hora era difícil, para estar animado, sabendo que ele ia mesmo. Ele chegou a falar com o pai, se for possível, pai, passa de mim esse cálice. Mas não desanimado, triste. Por minha causa, por sua causa, irmão. Se a gente pensar nisso, ser fiel a esse Jesus. Porque ele não tinha pecado, não precisava passar aquilo. Ele fez em nosso lugar. Não desanimou. Mas os discípulos não vão saber questionar o porquê, mas eles dormiram. Quer dizer, no horário que o Senhor Jesus pediu para eles, ora, 3 vezes. Aí ele, no final ele disse assim, levantamos-nos e partamos, que é chegada a hora que há de me trair. Vem vindo aquele que vai me trair. Porque ele orou, pediu para o Pai, mas ele viu que o Pai queria que ele fosse na cruz morrer por nós. Não que o Pai queria que ele morresse, mas para fazer esse sacrifício por nós. Está em Mateus 26, 46. E ele foi para a cruz. Nasceu aqui, viveu, morreu, ressuscitou e está no céu. Não vamos desanimar, vamos cada dia mais nos esforçar. Ler a palavra, falar com o Pai, ter esse diálogo maravilhoso, lendo a palavra, Ele falando conosco, nós orando, falando com Ele. Quando está um pouquinho querendo desanimar, sabemos que o inimigo que quer é a arma dele, então vamos nos esforçar para animar. Foi até o fim, Jesus, e ressuscitou, e foi para o céu, e Ele vem nos buscar. Vamos ficar firmes, que está chegando a hora, irmão. Pelos acontecimentos, estamos vendo cada momento. E é hora de muito desanimar, mas nós que estamos ouvindo a palavra, possamos pôr em prática em nossas vidas. Em Lucas 13, 24, diz assim, sobre a porta estreita. Tem 2 portas. Porta larga, que vale tudo, pode fazer tudo o que quiser. Mas também tem um lugar que está esperando, é o inferno. Essa porta estreita, irmãos, aquele que já aceitou Jesus não tem vontade de fazer mais as coisas que antes fazia, antes de aceitar Jesus. Então, muitos falam palavrão, aquele que já aceitou Jesus está na porta estreita. Olha, ainda abençoa aqueles que nos maltratam. É contramão mesmo as coisas de Deus, mas é assim que nós temos que fazer. Orar pelos nossos inimigos, às vezes sabe que alguém falou de nós, dá aquela coisa, mas ora por eles. Jesus não falou que orar por nossos inimigos. É fácil? Não é. É se esforçando, mas vale a pena. Então ele disse assim, em Lucas 13, 24, porfiai por entrar pela porta estreita, é Jesus falando, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos querem entrar, mas não se esforçou, não andou nos caminhos do Senhor. Vale a pena deixar tudo desse mundo. Porque a Bíblia fala que se nós tivermos amor nas coisas deste mundo, nós não temos comunhão com Deus. As coisas aqui vão ficar cada dia pior. Então, vamos fechar os nossos olhos para essas coisas e abrir nossos olhos para as coisas de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, como o pastor outro dia pregou. Porque entrar pela porta larga vale tudo. Pode fazer o seu corpo, mas depois a recompensa não é boa. E se nós andarmos pela porta, entrarmos, o Senhor falou, porfiar, quer dizer, porfiar é esforçar. Que diz, eu fui procurar a palavra porfiar, pedir ajuda, esforçar com dedicação, persistir e lutar para alcançar um objetivo. Qual é o nosso objetivo? O meu é ir para o céu. Eu sei que o seu também. Então, irmão, não é conselho, é a palavra de Deus que nos manda, esforçai-vos. Vamos nos esforçar sem desanimar, confiando nesse Deus. Amém.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirás, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirás, Senhor. Tua bondade me seguirás, Senhor. Tua bondade me seguirás, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirás, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Bendito seja Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvamos ao Eterno, ouvimos sua santa bendita palavra, falamos com Ele e é maravilhoso poder cultuar ao Senhor. E nesse final de culto, no encerramento, eu convido a Ti, uma vez mais,
buscar ao Senhor em oração. É gostoso ter essa certeza de que falamos diretamente com Ele, através de Jesus, no nome santo de Jesus. Oremos. Amado e bondoso Deus, graças te rendemos por este culto, pelos louvores, pela tua palavra lida e ministrada aos nossos corações, por poder falar contigo e tu falares conosco. Eterna gratidão. Invoca a tua bênção a todos que participam conosco deste culto. Cada vida, cada lar, cada família, cada parentela representada venha de encontro, Senhor, suprindo todas as necessidades, solucionando os problemas, orientando a cada vida, direcionando, capacitando, Senhor, curando as enfermidades, Senhor, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Dá a tua bênção. Usa-nos em tuas mãos, capacita-nos, Senhor, encoraja-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, e dá-nos a tua bênção, Senhor, é o que te suplico, com gratidão no coração. Também invoca a tua bênção aos necessitados, hospitalizados, encarcerados, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão em orfanatos, em asilos. Ó Deus, visita, coloca a tua mão poderosa, curadora, libertadora, Senhor, dá a tua bênção aos enfermos, sara pelo teu poder e pela tua graça. Ó Deus amado e Pai bondoso, estende a tua bênção, nós te suplicamos e desde já te agradecemos, crendo na vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor da Igreja, nosso Redentor. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o Eterno, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Conosco permaneça, e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Nosso brado de vitória registrado está em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, que essa verdade seja sempre latente na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Uma vez mais, agradeço muito a tua participação conosco e convido a ti e tua família a participar das atividades na igreja O Brasil para Cristo, no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Sempre com a permissão do Senhor. Domingo, 7 horas da noite, e domingo agora teremos a ministração da Ceia do Senhor, a 10ª ceia desse ano de 2025. Domingo agora, portanto, 7 horas da noite, culto com louvor, com adoração, com ministração da palavra, com orações e também a ministração da Ceia do Senhor. Participe conosco domingo, 7 da noite. Também teremos culto terça-feira, 8 horas da manhã, com orações, ministração da palavra, louvores. Terça-feira, 8 da manhã. Estamos também no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7:30 da noite. Participe conosco e juntos louvemos, agradeçamos e exaltemos sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Um forte e grande abraço a ti e toda a tua família. E até uma próxima oportunidade, se o nosso Deus, o Deus eterno, assim o permitir. Fique sempre desfrutando da inigualável e maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.